Finais do capítulo 918. Com o buff do cartão de invocação de personagem Black Star, Frenzied Sword abandonou mais de 80% de suas defesas e se concentrou no ataque. Conteúdo patrocinado. Ele brandiu sua arma mecânica de alcance fechado sem qualquer restrição e explodiu crateras na superfície da arena. O Capitão Viking foi reduzido a um estado patético e só podia tentar evitar todos os ataques. Ele havia ativado o Berserk Character Summon Card com a intenção de lutar contra Frenzied Sword de frente, mas ele era completamente incapaz de causar dano ao inimigo. Toda vez que ele danificava o inimigo, a saúde de seu oponente era recuperada no segundo seguinte. Como tal, o Capitão Viking só poderia ajustar sua estratégia e ganhar tempo. Havia um limite de tempo para o cartão de convocação de personagem e embora a recuperação de Frenzied Sword fosse feroz, seu dano não foi aumentado. Como tal, o Capitão Viking tentou o seu melhor para protelar o máximo de tempo possível. Quanto mais durasse essa batalha, mais fáceis seriam as coisas para seus companheiros de equipe. O Capitão Viking ativou uma habilidade especial, e o machado em suas mãos ficou azul e transparente como se tivesse se transformado em um machado feito de gelo. Seu dano físico seria convertido em dano de gelo para que a velocidade de Frenzied Sword fosse reduzida. Frenzied Sword ignorou todos os ataques recebidos e avançou implacavelmente. A mobilidade de um pugilista mecânico era muito maior do que a de um pugilista comum, e mesmo que sua velocidade fosse restrita, o Capitão Viking não seria capaz de escapar dele. Caixa. Ele trocou por um machado de liga gigante e o balançou loucamente. Droga, droga, droga. O machado de liga com força mecânica ao seu redor colidiu com o machado de gelo repetidamente. Faíscas vermelhas e gelo azul podiam ser vistos voando em todas as direções, e uma onda de energia sem forma seria enviada toda vez que suas armas se encontrassem. Ambos eram supers de grau B, então os efeitos especiais da batalha foram muito bons. O Capitão Viking só podia fazer o possível para durar o máximo possível, e sua saúde caiu para 40% muito rapidamente. Pelo contrário, Frenzied Sword ainda estava no auge, e cada ataque dele ainda estaria no auge. Clank. Neste exato momento, o chão sob os pés do Capitão Viking de repente se abriu e uma aranha subterrânea disparou do chão. Uma grande onda elétrica foi liberada, que se reuniu sob os pés do Capitão Viking. O Capitão Viking sentiu suas pernas ficarem dormentes e entrou em um status temporariamente restrito de movimento. No meio da batalha caótica, Frenzied Sword liberou secretamente algumas aranhas mecânicas e liberou uma habilidade de controle para restringir a mobilidade do inimigo. Um pugilista mecânico tinha muitos truques na manga e era como a combinação entre um mestre de armas e um mestre de armas ocultas. O número de habilidades de controle que um pugilista mecânico tinha excedia em muito um pugilista comum. Aproveitando a oportunidade, Frenzied Sword mudou para sua lança e atacou. O Capitão Viking só podia levantar seu machado para bloquear o ataque. Clank. Conteúdo patrocinado. A lança colidiu com o machado e faíscas voaram em todas as direções. O Capitão Viking podia sentir uma força poderosa vindo do machado com vibrações poderosas incluídas na lança. A outra parte obviamente usou uma habilidade para complementar a especialidade de sua arma. Seu machado foi jogado para o lado e ele ficou totalmente aberto. No momento seguinte, a lança mecânica de repente mudou de forma e se partiu em 4 patas de aranha. As pernas da aranha então penetraram nas costas do Capitão Viking e o fixaram no local. Parecia que sua lança havia se transformado em garras para manter o inimigo no lugar. Ao mesmo tempo, a ponta de lança se transformou em um barril e um canhão de íons carregou enquanto apontava para o imóvel Capitão Viking. Sovosh. Um canhão de íon azul brilhante disparou do cano e penetrou no peito do Capitão Viking. Frenzied Sword aproveitou esta oportunidade e desencadeou uma combinação brilhante para acabar com a saúde restante do Capitão Viking. Por causa do cartão de invocação do personagem Black Star, ele foi capaz de abandonar todas as defesas e se concentrar no ataque. Sem ter que se preocupar com a saúde, seus ataques foram intensificados por muitas dobras, e ele ousou correr muito mais riscos. Esta combinação é realmente incrível. A classe pugilista mecânico é realmente impressionante. Tenho vontade de treinar um surfo pugilista mecânico. Para de sonhar. Um pugilista mecânico profissional é completamente diferente de um pugilista mecânico como você. Um noob como você não deveria ter tais sonhos.
O próximo jogador então entrou no campo de batalha e imitou o Capitão Viking para ganhar tempo. No entanto, foi completamente inútil, e Frenzied Sword se livrou de 3 pessoas seguidas. Com o cartão de invocação de personagem Black Star, sua resistência era impressionante e ele sempre tinha a iniciativa em suas mãos. Os jogadores chineses assistiram com entusiasmo ao testemunhar Frenzied Sword usando os efeitos do Black Star Character Summon Card. De repente, uma pergunta estranha surgiu na cabeça de muitos dos jogadores. Black Star é um mecânico, certo? Isso mesmo. Este corpo indestrutível é muito mais poderoso do que a vida fortalecida avançada da versão anterior. Em vez disso, parece mais com as habilidades básicas de um pugilista. Eu entendo agora. O mecânico sem resistência não tem alma. Eu entendo agora. Então, ser um tanque é a melhor maneira de jogar na classe mecânica. Os espectadores chineses começaram a brincar. No entanto, Frenzied Sword parecia usar as habilidades de Black Star a cada temporada, e eles testemunharam pessoalmente como o cartão de invocação de personagem Black Star se tornou cada vez mais perverso, desde o aumento de afinidade de máquinas na primeira temporada até a vida reforçada avançada na segunda temporada. Agora, era o corpo indestrutível? Cada temporada representou uma grande melhoria. Conteúdo patrocinado. Talvez isso tenha sido considerado como eles assistindo enquanto o Black Star ganhava destaque. Muitos jogadores não podiam deixar de se sentir assim e tiveram uma sensação de satisfação como testemunhas de uma potência subindo ao poder. As batalhas restantes foram completamente unilaterais, e os outros jogadores do Tomal não se incomodaram em desperdiçar nenhum outro trunfo. Frenzied Sword eliminou sozinho toda a equipe e alcançou outra vitória esmagadora. Embora tenha aparecido apenas por um curto período de tempo, a habilidade aterrorizante do corpo indestrutível foi impressa nas memórias dos jogadores. Todos estavam extremamente curiosos sobre quais outras habilidades de poder o Black Star tinha nele. Ele sempre foi capaz de chocá-los sem falhar. Olhando para as discussões nos fóruns, Anxiao poderia prever que todos os jogadores iriam até ele se tivessem um cartão de invocação de personagem em branco no futuro. Em seguida, a batalha Capturar a Bandeira tornou-se o palco de Maple Moon. Ela montou uma fortaleza logo no início da batalha, e Tomal teria que sofrer uma grande perda se quisesse roubar sua bandeira. Como tal, o fosso entre os dois partidos tornou-se cada vez maior. River Valley não deu a Tomal a oportunidade de virar o jogo e conquistou mais uma vitória. Depois de vencer 3 rodadas consecutivas, a vitória do River Valley já estava garantida. As próximas 2 batalhas de masmorra foram muito mais fáceis, e River Valley obteve a vitória no primeiro turno. A primeira rodada das finais internacionais foi extremamente emocionante, e todas as 8 equipes foram com tudo. O resultado da primeira rodada realmente empolgou os jogadores chineses. River Valley derrotou Tomal com um placar de 3-1, Dynasty derrotou Devil com um placar de 3-1, e Long Sky derrotou Hydra com um placar de 3-2. Isso significa que todas as 3 equipes chinesas ficaram entre as 4 primeiras. A pontuação da temporada anterior já havia sido espetacular e eles conseguiram melhorar nesta temporada e conquistar 3 das 4 primeiras vagas. O único solitário que restou foi America's Ki. Definidas as semifinalistas, os jogadores de todas as regiões ficaram chocados. Nenhum deles esperava que o desempenho dos chineses fosse tão poderoso nesta temporada. Eles eram demônios. As equipes chinesas foram realmente assustadoras durante esta temporada, e que se tornou a única esperança dos jogadores de todas as outras regiões. Além da região Shattered Star Ring, todos os jogadores das outras regiões tinham um inimigo comum e esperavam que Ki fosse capaz de derrotar o grande rei demônio e obter a vitória. Conteúdo patrocinado. Em comparação com os outros países que pareciam estar enfrentando uma guerra desesperada, os jogadores chineses estavam todos comemorando. A obtenção de 3 das 4 vagas garantiu a vaga na final. Além disso, havia uma chance maior de o campeão e o vice-campeão serem da China. Seria uma grande honra se ambas as equipes na final pertencessem ao mesmo país. Se a China pudesse ser o primeiro país a conseguir tal feito, seria o mesmo que fazer história. Como tal, os jogadores chineses estavam todos extremamente expectantes. As expectativas dos jogadores locais e a inimizade dos jogadores estrangeiros trouxeram muita pressão aos jogadores de River Valley. O adversário que empatou para as semifinais foi River Valley.
Se eles derrotassem Ki, tudo ficaria bem, e River Valley seria o único a criar história e encontrar sua chance de ser uma super guilda. Mas se perdessem para Ki, teriam desperdiçado toda a fama que acumularam ao longo desta temporada. Esta foi uma faca de dois gumes. Para todos os jogadores, a batalha entre River Valley e Ki foi como a final desta temporada. Enquanto River Valley vencesse, o título do campeonato estaria em suas mãos com certeza. Como tal, todos os jogadores do Shattered Star Ring começaram a coletar informações sobre Ki e analisaram as estratégias do inimigo para fornecer inteligência para River Valley. Embora River Valley não precisasse necessariamente de tudo isso, suas ações apaixonadas aqueceram os corações de River Valley e dos outros. As semifinais finalmente começaram e a atenção de quase todos os espectadores foi atraída para a batalha entre Ki e River Valley. Em termos de força de combate individual, Ki tinha os jogadores de nível médio do Devil e sua força geral era definitivamente superior. Eles definitivamente não eram comuns, pois poderiam sair vitoriosos da divisão A. O líder de Ki era Ki of Solomon, e Frenzied Sword era seu antigo oponente. Ambos haviam lutado na primeira temporada, e Ki of Solomon havia perdido para Frenzied Sword naquela época. Depois de duas versões, Ki of Solomon também melhorou. A batalha foi extremamente intensa desde o início, e 4 rodadas passaram rapidamente. O placar atual era de 2-2, e a partida final começou. Na rodada final da competição, a diferença não foi ampliada na luta em equipe e na arena, mas nas rodadas de capturar a bandeira e masmorras. Maplemoon mostrou sua força e tirou todos os seus trunfos. Até mesmo o traje mecânico embrionário do Void Dragon apareceu, e ela ajudou sua equipe a conquistar a vitória. O resultado final foi de 3-2 e River Valley venceu. Maplemoon deu a maior contribuição e teve uma grande onda de novos fãs. Do outro lado, Dynasty e Long Sky voltaram a se enfrentar como na temporada anterior. No entanto, o resultado foi revertido e Long Sky perdeu para Dynasty desta vez. Duas equipes chinesas se enfrentariam nas finais, e um novo marco foi criado para a Pro League. Os jogadores chineses suspiraram aliviados e ficaram extremamente satisfeitos. Como que não conseguiu entrar na final, os jogadores estrangeiros ficaram desapontados. Com a China lutando entre si pelo campeonato, as finais não foram tão emocionantes quanto as semifinais. Embora ambas as equipes chinesas desejassem a vitória, elas não tiveram conflitos e, portanto, lutaram de forma estável pela vitória. Conteúdo patrocinado. Foi uma pena que River Valley tenha se esgotado nas semifinais e obviamente não estavam em suas melhores condições. O Dynasty lutou apenas 4 rounds nas semifinais e teve mais tempo para descansar. Por fim, River Valley perdeu e Dynasty levou o título de campeão. A emoção da vitória da China não foi tão onipresente quanto na temporada anterior, mas houve uma grande sensação de satisfação. A China agora tinha times de primeira linha no cenário internacional e, embora a conquista da vitória merecesse ser comemorada, não foi uma grande surpresa. Em comparação com a vida anterior de Anxiao, as equipes chinesas não desafiariam outras equipes viriam para desafiá-los. Esta foi a glória do grande rei demônio, e os jogadores chineses ficaram realmente satisfeitos com isso. Como River Valley completou o marco para a China, os jogadores chineses foram muito compreensivos com eles e os encorajaram, embora tenham perdido a final. Os jogadores que não pensavam muito bem da China antes da competição agora não tinham nada a dizer. Com a China conquistando o campeonato e o vice-campeonato, os jogadores gritaram de entusiasmo nos fóruns, e Anxiao também ficou muito feliz. No entanto, este era um assunto meio bom e meio ruim para ele. Os resultados da Pro League afetariam as ações dos jogadores. Na próxima versão, quando todas as regiões se reunissem no Flickering World, as equipes chinesas provavelmente acabariam sendo inimigo público, e o Black Star Army provavelmente seria provocado pelas outras facções de jogadores. Esses clubes estrangeiros definitivamente se uniriam para arrebatar recursos, missões e território da China. A versão 4.0 foi a versão para os jogadores subirem no palco das facções universais. Anxiao não subestimaria os bilhões de jogadores de outras regiões. Como tal, ele teria que construir uma grande empresa no Flickering World durante o período de atualização da versão. Esta seria sua base para a versão 4.0. Este período de atualização de versão será a chave para o meu desenvolvimento. Anxiao então fechou os fóruns e pensou:
Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 919 Atualização de perspectiva e versão 1. Nos 10 dias seguintes, uma atmosfera alegre encheu os fóruns do Shattered Star Ring. Conteúdo patrocinado. Este foi o melhor resultado da China até o momento e Dynasty, River Valley e Long Sky receberam muitos elogios. Os jogadores ainda estavam extremamente empolgados com a Pro League, e os fóruns estavam cheios de discussões sobre as emocionantes batalhas. As várias equipes definitivamente realizariam várias atividades promocionais após a competição, e os vários clubes alugaram um local no quartel-general do Exército Black Star para realizar uma sessão de recepção com os jogadores. No final da versão, a Guerra Civil Gulau da qual os jogadores participaram também chegaria ao fim. A Pro League durou muito tempo, e os jogadores que não passaram pelas rodadas preliminares voltaram ao campo de batalha da civilização Gulau. Eles assistiram à Pro League enquanto trabalhavam em conjunto com as frotas para arrebatar os territórios do Ancien Emperor Party e do Descendant Party. Depois de uma longa série de batalhas, eles levaram o Partido dos Pioneiros ao poder. O Partido Pioneiro expressou seus agradecimentos ao Exército Black Star pela assistência do Exército, e as taxas de emprego foram transferidas para a conta do Exército. Também foi considerado o fim da missão do jogador, e os jogadores ficaram apenas com a missão Flickering World que ainda não havia sido concluída. No entanto, esta longa missão obviamente não seria concluída nesta versão, e os jogadores não estavam ansiosos com isso. Como tal, muitos dos jogadores começaram a levar uma vida relaxada após a Pro League para reorganizar seus ganhos a partir desta versão. Mesmo que eles não saíssem para os campos para matar monstros, havia muitos meios de entretenimento no universo. Muitos eventos aconteceram na versão 3.0. Eles testemunharam pessoalmente como o Exército Black Star se tornou uma organização além do grau A e seguiu o Exército Black Star para realizar muitas missões. O sentimento de pertencimento que os jogadores tinham em relação ao Exército Black Star ficou cada vez mais forte. E esta foi uma situação em que todos saíram ganhando. Através do trabalho árduo dos jogadores, o conteúdo do Galaxy Chronicles aumentou muito e as informações sobre o Black Star Army também se tornaram mais detalhadas. Os jogadores testemunharam pessoalmente o crescimento do Exército Black Star desde a sua concepção. O Galaxy Teams lançou um novo programa para entrevistar as 4 melhores equipes que chegaram à Liga Internacional. Eles também fizeram uma projeção sobre o que aconteceria na próxima versão. Anxial, que atualmente supervisionava a preparação de Sylvia para a festa do Black Star, também viu. Conteúdo patrocinado. Olá jogadores, aqui é o Galaxy Teams, dedicado a compartilhar informações de jogos em primeira mão, disse o apresentador. Sua carreira como jogador é nossa principal prioridade. A terceira temporada da Pro League chegou ao fim. Dynasty, Long Sky, River Valley e Temple of God representaram a China para obter resultados espetaculares nesta temporada da Pro League, disse a anfitriã. Temos a sorte de ter os capitães e companheiros das 4 equipes conosco para falar sobre seus encontros interessantes durante a competição. As 4 equipes então apareceram e acenaram para o público. Rei Almirante, como você se sente sobre ganhar o campeonato desta vez? O estado do Dynasty tem sido extremamente bom durante esta temporada e mostramos a força que deveríamos. A equipe inteira está definitivamente empolgada em vencer o campeonato, respondeu o Almirante King preguiçosamente. O segundo príncipe então tossiu secamente e não pôde deixar de acrescentar. Conseguimos o campeonato por causa do bom trabalho em equipe entre nossa equipe. Todos foram capazes de fazer bem o seu próprio trabalho. Este é o resultado do trabalho árduo de todos, e definitivamente não por causa da liderança do capitão. O anfitrião então fez mais algumas perguntas antes de se voltar para River Valley. Team River Valley, embora todos vocês não tenham conseguido conquistar o campeonato, suas contribuições não podem ser subestimadas. Sua equipe expulsou Qi durante as semifinais e garantiu o título do campeonato para a China antes da final. Agradeço suas contribuições em nome de nosso público. Só fizemos algo dentro de nossas capacidades, disse Frenzied Sword humildemente. O River Valley é um time novo, mas mostrou uma melhora rápida.
Sua pontuação tem aumentado nas 3 temporadas, e muitas pessoas acham que o River Valley é um novo superclube. Quais são seus pensamentos sobre isso? Conteúdo patrocinado. Frenzied Sword acenou com a cabeça e disse: terei que agradecer aos nossos fãs por seu amor. Durante as semifinais, inúmeras pessoas nos forneceram estratégias e informações. Ficamos realmente comovidos com isso. Nesta temporada, Maplemoon deu uma grande contribuição para River Valley. Como capitão, o que você acha dela? Perguntou o anfitrião masculino. Frenzied Sword pensou por um momento antes de dizer solenemente: a melhor decisão que River Valley tomou até agora é assinar Maplemoon. Ela aumentou muito a força de nossa equipe e é um membro insubstituível. Depois de 3 temporadas, Frenzied Sword não era mais um novo jogador aos olhos dos jogadores, mas um jogador de nível divino. Seu status era equivalente a Altian, e Maplemoon havia se tornado um membro central de River Valley. Seu status era como segundo príncipe em Dynasty e Sleep Winter em Long Sky. O apresentador então continuou a entrevista, e Long Sky ficou extremamente amargo. Embora terminar entre os 4 primeiros não tenha sido tão ruim, foi considerado um retrocesso para eles. Finalmente foi a vez de entrevistar Temple of God, e a sessão de comentários ficou ativa. Como estão seus sentimentos como o cordeiro sacrificial? Agradeço ao Templo de Deus por suas contribuições. Eles se iluminaram para brilhar intensamente para os outros. Então, descobri que sempre culpei Lige erroneamente. Você é verdadeiramente sacrificial e um santo que pode suportar a humilhação. Todos clamem junto comigo, irmão Templo de Deus. As contribuições do Templo de Deus são realmente as maiores. Se qualquer um dos outros 3 times tivesse sido escolhido para entrar na Divisão A, teríamos desperdiçado uma vaga. O Templo de Deus provavelmente teria sido eliminado na primeira rodada de qualquer maneira. Se Long Sky tivesse sido escolhido, eles poderiam não ter conseguido ficar entre os 8 primeiros, e isso seria o mesmo que perder 2 vagas. Desde que o Templo de Deus entrou na Divisão A, sacrificamos nosso pior para garantir a vitória tranquila do outras 3 equipes. Assim, pode-se dizer que o Templo de Deus é verdadeiramente o maior contribuinte para a China. Conteúdo patrocinado. As equipes conversaram sobre outras partes interessantes da competição e as entrevistas chegaram ao fim. Eles então iniciaram o próximo tópico, que era a previsão para a próxima versão. Com o aumento das notas dos jogadores, há mais regiões sendo abertas, disse a apresentadora. Tínhamos previsto que a viagem entre campos estelares provavelmente seria ativada na próxima versão. Já houve exemplos de viagens entre campos estelares na versão 3.0. E estava relacionado ao exército Black Star e ao Shattered Star Ring, disse o anfitrião masculino. O exército Black Star uma vez forneceu um canal para cruzar Starfields para os jogadores no corredor da constelação. Ao mesmo tempo, os jogadores do Shattered Star Ring também podem entrar na Flickering World Main Sotorilin Mission. Com a escala da missão Flickering World, é muito provável que seja um evento importante para os jogadores do Shattered Star Ring durante a próxima versão. Todos esses sinais apontam para viagens entre campos estelares muito prováveis durante a próxima versão. Além disso, o exército Black Star provavelmente desempenhará um papel importante nisso. O Galaxy Teams uma vez fez tal suposição quando os jogadores do corredor da constelação foram autorizados a cruzar os campos estelares. Eles reafirmaram sua previsão mais uma vez. A presença do exército Black Star era realmente grande demais na versão 3.0. De acordo com a experiência das 2 versões anteriores, as ações do exército Black Star geralmente sugerem um desenvolvimento futuro. Como tal, as ações do exército Black Star foram evidências importantes para o Galaxy Teams. Anxiao acenou com a cabeça e pensou consigo mesmo. Por causa da missão do enredo principal, os jogadores podem adivinhar que o Flickering World provavelmente será um grande evento na próxima versão. No entanto, ninguém adivinhou que será um servidor mundial. Durante a versão 4.0 em sua vida anterior, o Flickering World completou sua fase inicial de exploração e foi aberto para o mundo exterior. Muitas facções começaram a recrutar membros para dirigir-se ao Flickering World para competir uns com os outros enquanto exploravam novas regiões. A alta mobilidade foi a base das civilizações galácticas. Residentes móveis, recursos, finanças e assim por diante eram o sangue e os vasos que conectavam os vários campos estelares. Nenhuma civilização era mais uma ilha solitária.
Como tal, o novo Starfield definitivamente se abriria para o exterior. Além disso, o novo Starfield representou novas oportunidades de desenvolvimento, o que deu a algumas facções a esperança de ganhar um território. Assim, muitas organizações que não tinham mais como avançar migrariam para o Flickering World e se envolveriam em uma competição por território e recursos. Conteúdo patrocinado. A dinastia Carmesim tinha maior autoridade no campo estelar. Eles escolheram abrir o Flickering World por dois motivos principais. Primeiro, era o curso natural do desenvolvimento da geração atual, e segundo, outros dividiriam o custo de construção. A quantidade de recursos e mão de obra necessários para o desenvolvimento era muito maior do que a exploração. Mesmo que fossem uma civilização universal, seria um projeto enorme para eles construir um novo campo estelar do zero. Além disso, ainda havia duas outras civilizações olhando-os cobiçosamente de lado, tentando aproveitar a oportunidade para suprimir a dinastia. Como tal, a dinastia precisava dar o trabalho de desenvolvimento para as inúmeras organizações e usar métodos como impostos para digerir os benefícios do Flickering World. O universo inteiro estava de olho no Flickering World, e até mesmo a tirânica dinastia Carmesim sabia que eles não tinham a capacidade de engolir tudo sozinhos. A ganância e a pobreza eram dois lados da mesma moeda, e o resultado deles tentando engolir tudo sozinhos era extremamente claro. A sociedade galáctica acreditava no comércio econômico livre e, a menos que houvesse necessidade, a dinastia Carmesim não impediria que seus aliados competissem entre si. Além disso, usar a competição para estimular as organizações externas também era uma situação que a dinastia estava disposta a ver. A dinastia manteria apenas a região mais lucrativa em suas mãos e uma parte do Starfield seria controlada diretamente pela dinastia. Quanto ao resto, seria dividido entre importantes aliados da dinastia, como o exército Black Star, para proteger o Flickering World e garantir que a dinastia tivesse controle sobre o Starfield. Em tal situação, os jogadores teriam um grande espaço para mostrar suas habilidades. Mesmo sem uma missão, os jogadores com certeza competiriam entre si. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 920 Atualização de perspectiva e versão 2. A primeira fase de exploração do Flickering World terminará em breve e a construção seguirá logo depois. Nesse momento, uma grande quantidade de recursos e mão de obra será necessária. O exército não tem falta de fundos e, juntamente com o apoio da Crimson Dynasty, não haverá necessidade de me preocupar com recursos durante o período de atualização da versão. Conteúdo patrocinado. Ele tinha o monopólio do negócio de totem evolucionário, e essa era a especialidade de sua facção. Isso lhe trouxe uma grande quantidade de lucro e, entre os aliados da dinastia Beyond Grade A, ele provavelmente pertenceria ao grupo que não tinha falta de dinheiro. Em seus planos, a civilização mecânica e a raça do espírito negro seriam seu foco de desenvolvimento. O primeiro seria sua fonte de soldados de alta qualidade, enquanto o último tinha grande potencial. Ele poderia permitir que eles crescessem sem nenhum obstáculo e preocupação em seu próprio território. Ele não estava mais observando o desenvolvimento da raça do espírito negro, mas intervindo pessoalmente no desenvolvimento da raça. A raça do espírito negro tinha uma forte capacidade de aceitar mudanças e, enquanto seu desenvolvimento estivesse no caminho certo, eles definitivamente avançariam rapidamente. O período de atualização da versão 3.0 para a versão 4.0 durou algumas décadas. Os jogadores retornariam quando o Flickering World se abrisse para o mundo exterior. Com a experiência de sua vida anterior, Anxial sabia quais organizações iriam competir no Flickering World, e isso foi uma grande vantagem para ele. Durante este período de atualização de versão, toda a galáxia estaria focada principalmente na expansão. A dinastia Carmesim provavelmente enfrentaria uma enorme pressão, e o próprio Anxial provavelmente encontraria alguns problemas por causa do cubo de evolução. No entanto, com sua força e status atuais, não deve haver tantas ameaças externas. O exército Black Star existia há apenas cerca de 20 anos, e o período de atualização da versão duraria algumas décadas.
Este seria um bom momento para permitir que o exército Black Star solidificasse sua fundação e se transformasse de uma organização recém-nascida em uma organização veterana. Ila continua a crescer e, embora sua velocidade de crescimento não seja tão rápida quanto na minha vida anterior, ela tem um potencial maior com a minha ajuda. Durante o período de atualização da versão, é muito provável que ela se torne uma nova Beyond Grade A. Os olhos de Anxiao brilharam. Dessa forma, sua organização teria mais um combatente de ponta. Mesmo que ele optasse por se tornar independente, os dois definitivamente permaneceriam aliados. Naquela época, o Shattered Star Ring teria 6 Beyond Grade A, e o exército seria capaz de se beneficiar muito com isso. Sequer, por outro lado, definitivamente não iria se divertir. Durante toda a versão 3.0, Anxiao colheu uma grande quantidade de experiência dos jogadores, e isso foi armazenado em sua interface. Os jogadores estariam offline durante o período de atualização da versão e grandes eventos seriam raros. Essa experiência acumulada seria o recurso estratégico para ele perdurar nesse período de atualização de versão. Em seu nível atual, subir de nível uma vez exigiria uma quantidade altíssima de experiência. Embora o estoque de Anxiao fosse ótimo, não seria suficiente se ele usasse tudo para subir de nível. Algumas décadas era muito tempo e ele tinha que usar sua experiência com moderação. Em seus planos, ele obteria um novo avanço de classe e avanço de raça após atingir o nível 300, e teria que aumentar o nível de suas habilidades para obter mais pontos de potencial para que os níveis de seus novos conhecimentos fossem todos aumentados. A experiência necessária para aumentar seu nível no futuro só aumentaria, e o desenvolvimento de mais campos de cultivo ajudaria na eficiência de sua experiência de colheita. A versão 4.0 não só teve mais concorrência do mundo, mas também lhe deu a oportunidade de desenvolver um novo lote de culturas. Os jogadores resolveram a Guerra Civil Gulau há algum tempo, e a missão Civilização Gulau, As Chamas dos Pioneiros, em sua interface também foi concluída. Conteúdo patrocinado. A classificação da missão desta missão dependia do desempenho de um indivíduo. Ele havia passado a missão para os jogadores e não a fez sozinho. Como tal, sua classificação de missão não era alta. No entanto, a experiência que ele ganhou com a missão não foi o ponto principal. A experiência que os jogadores obtiveram acabaria voltando para ele por meio de suas compras, e esse lucro era muitas vezes maior que o da missão. Após 3 versões de trabalho árduo, o exército Black Star se desenvolveu até seu estado atual, e Anxiao não estava mais tão preocupado com o período de atualização da versão. Já estou totalmente preparado e esperando o dia em que a dinastia dividirá os territórios. Após o fim da Pro League, a data de atualização da versão se aproximava cada vez mais. A atenção dos jogadores também foi desviada da Pro League para a nova versão. Muitos jogadores mantiveram uma grande quantidade de experiência e queriam usá-la para atingir o próximo limite de nível na nova versão. Os jogadores estavam todos reunidos no quartel-general do exército Black Star, conversando com seus amigos enquanto esperavam para ficar offline. Na esquina da praça, os jogadores profissionais estavam reunidos, conversando entre si. Há muitos novos jogadores nesta versão. Vimos tantos jogadores nas 2 versões anteriores? Winklefried Rice balançou a cabeça. Quanto mais melhor. Dessa forma, a Pro League terá taxas de audiência mais altas. Lee Jae-ryu. Eu me pergunto quanto tempo o período de atualização da versão seria desta vez, Maple Moon disse curiosamente. Não deve demorar muito, certo? Nossa missão Flickering World ainda não terminou. Nós definitivamente continuaremos a exploração durante a próxima versão, respondeu Frenzied Sword. Estou realmente curioso para ver como será o exército Black Star durante a próxima versão. Os poucos conversaram e de repente viram o rei almirante acenando para eles de longe. Frenzied Sword e os outros então se aproximaram. O almirante Rei Ryui disse, já que todos estão aqui, vamos encontrar um dia para fazer uma refeição. Podemos considerar que é uma celebração pela obtenção do campeonato e do vice-campeonato. Claro, Lige foi o primeiro a concordar. Lembro que fizemos isso depois que a temporada anterior terminou também, disse Sleep Winter enquanto acariciava o queixo. Conteúdo patrocinado. Isso mesmo. Devemos apenas fazer disso uma tradição. Os campeões se encarregarão de tratar todos os jogadores chineses. Podemos sair de férias juntos. É melhor nos tratar com algo bom.
Não seja como Long Sky e apenas nos presenteie com alguma loja de beira de estrada. Jantar em uma loja de beira de estrada vale o dinheiro, disse Ao Tian com amargura. Todos então aplaudiram a proposta, e o rei almirante não teve escolha a não ser aceitá-la. Muito rapidamente, todos os jogadores ficaram offline e toda a praça ficou vazia. Uma notificação também apareceu na interface de Anxiao. Underline, 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 underline. Atualização da versão 3.0 ativada. Salvando dados. Salve completo. Fóruns de jogadores fechados. Duração da atualização. Desconhecido. Por favor, espere pacientemente. Underline, 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 underline. Anxiao então olhou para cima e o botão do fórum do jogador ficou cinza. Os jogadores estão todos offline. Anxiao respirou fundo. Agora é hora de começar a planejar a versão 4.0. Ao mesmo tempo, na entrada do portal estelar Shattered Star Ring, uma frota comercial havia acabado de sair do portal estelar. A espaçonave tinha uma forma de ovo com armadura de prata. Parecia extremamente simples, mas de alta tecnologia. A insígnia do Limitless Financial Group foi esculpida no exterior da nave. A nau capitânia principal era um disco voador gigantesco. Na sala de comando, um homem alto parou na frente da janela e olhou para a vista. Conteúdo patrocinado. Sua figura era esbelta e sua pele extremamente clara. Ele parecia muito gentil e não tinha pressão de uma potência. Ele estava vestido com roupas luxuosas da cabeça aos pés e emanava a sensação de riqueza. Este homem era o atual chefe do Limitless Financial Group, Sorokin. Ele era um dos homens mais ricos da galáxia. Uma secretária ficou ao lado de Sorokin e disse suavemente: Excelência Sorokin, chegamos. Sorokin respondeu: Siga nossa programação e dirija-se ao quartel-general do Exército Black Star. Faça com que nossa filial Shattered Star Ring me mostre informações sobre seu desempenho nos últimos 5 anos. Entendido. O Limitless Financial Group tinha propriedades em todos os lugares, e o Shattered Star Ring não era exceção. Mas por causa da fraca segurança pública desta região, o Limitless Financial Group não colocou muita ênfase no Shattered Star Ring, e suas operações não eram grandes lá. Se não fosse pelo fato de ter aceitado a proposta de seus 3 acionistas da Beyond Grade A, Sorokin não teria estabelecido uma operação de grande porte por lá. Embora seu objetivo atual fosse criar problemas para o Black Star, eles não eram inimigos diretos na competição comercial. Sorokin também estava interessado em conhecer o Black Star. Do jeito que ele via, o Black Star deveria ficar feliz em conhecer um indivíduo rico como ele. Embora uma de suas organizações subsidiárias tenha sido eliminada pelo Black Star, sua identidade não foi revelada, e o Black Star não deveria saber que ele era o cérebro por trás do assunto. Como tal, este seria seu primeiro encontro aos olhos do Black Star. Com o Black Star sendo mantido no escuro, ele teria uma pequena vantagem. Ele também poderia aproveitar esta oportunidade para entrar em contato com os imortais do exército Black Star e completar seu objetivo anterior. No momento em que Sorokin estava pensando, a escotilha para a sala de comando se abriu e uma mulher entrou. Ela estava vestida com o traje de gerente do grupo financeiro. Esta mulher veio para o lado de Sorokin e abaixou ligeiramente a cabeça. Pai, quais são as suas instruções? Ela era Lovell, filha de Sorokin. Sorokin teve muitos filhos e eles assumiram vários cargos no grupo financeiro. Conteúdo patrocinado. Virando-se para olhar para ela, Sorokin abriu seu comunicador e enviou um convite a ela. Pegue este convite para a festa do tirano e vá até Eber. Conheça-o em meu nome. Lovell ficou surpreso e perguntou: Você não queria investir no exército Black Star? Só tomarei uma decisão depois de conhecer o Black Star. Antes disso não podemos abrir mão de nenhuma outra oportunidade de investimento, respondeu Sorokin. Seu acordo com os 3 acionistas era um segredo. Além dele, todos no grupo financeiro pensaram que ele estava fazendo uma viagem ao Shattered Star Ring para um investimento comum. Embora planejasse usar o dinheiro para competir com o exército Black Star, ele precisava usar o dinheiro com sabedoria.
Embora o dinheiro lhe permitisse arrebatar uma parcela maior do mercado, ele não gostava de sofrer perdas. Sorokin queria tanto o acordo com seus acionistas quanto a oportunidade de investir no Flickering Odd. Contanto que ele investisse no alvo certo, as coisas iriam bem para ele. Ele queria competir com o Black Star de frente, mas também não irritar a dinastia. Assim, havia um parceiro de investimento adequado no Shattered Star Ring. Afinal, o exército Black Star não era a única organização que tinha o direito de iniciar a construção no mundo cintilante. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 921 Nível 300. Menos de 5 minutos depois que os jogadores ficaram offline, vários relatórios foram enviados de todas as bases do exército Black Star para Anxiao. Não foi a primeira vez que tal situação ocorreu para os vários oficiais, e embora ainda houvesse quem estranhasse o assunto, não houve grande comoção. Conteúdo patrocinado. Para os de fora, o desaparecimento dos jogadores não tinha nenhum padrão, e apenas Anxiao, que também tinha a interface do jogador, poderia entender com precisão o tempo. A versão 3.0 foi a verdadeira revolta do exército Black Star em termos de mão de obra, força e status. Antes do final da versão 2.0, o exército Black Star tinha apenas 23 bases, alguns milhares de navios de guerra e quase 200 milhões de ienas em economia. Mas agora sua escala era pelo menos 1000 vezes maior. Isso foi suficiente para provar quão grandes foram os benefícios que ele teve durante a versão atual. Ele conseguiu agarrar todas as oportunidades que se apresentaram a ele. Avançar para o Além Graua foi como uma carpa saltando pelo portão do dragão. Com a escala atual do exército Black Star, embora os jogadores ficando offline afetassem as missões de emprego do exército, isso não impediria as operações comuns do exército de operar. A atualização da versão desta vez levará 23 anos, e o Flickering Odd estará na 4ª fase de desenvolvimento até então. Anxiao recostou-se na cadeira. Para uma civilização, algumas décadas eram pouco tempo, apenas 1 ou 2 gerações. Sem nenhuma interferência externa, esse tempo não foi suficiente para causar uma grande mudança. Quando todas as suas perguntas pudessem ser respondidas e eles não precisassem mais se atrapalhar no escuro para pesquisar, a raça do espírito negro definitivamente seria capaz de passar de uma civilização nativa para uma civilização galáctica em poucas décadas com certeza. Intervir no desenvolvimento de civilizações de baixo grau ia contra o Tratado das Civilizações Cósmicas. Superficialmente, isso restringia o desenvolvimento das civilizações de baixo grau, mas, na verdade, reduzia o conflito entre as civilizações galácticas. No entanto, ainda era a mesma lógica. Independentemente de quão boa fosse uma regra, as regras poderiam ser distorcidas dependendo do indivíduo que as dobrasse. Com o status atual de Anxiao, desde que ele não fosse longe demais, ninguém se importaria com uma coisa tão pequena. Além disso, a raça do espírito negro era uma raça que o adorava, então ninguém o atacaria por causa desse assunto. Enquanto ele tivesse seu próprio território, ninguém o incomodaria com tais assuntos. Anxiao então pegou seu comunicador e ligou para a dinastia. Vossa Excelência Black Star, você precisa de alguma coisa? Claro. Se não, por que eu me incomodaria em ligar para você? Anxiao foi direto ao ponto. Quanto tempo mais vai demorar para a primeira fase de exploração terminar? Você disse que terminaria muito em breve, 2 anos atrás, e os mapas estelares dos 3 aglomerados estelares já foram aperfeiçoados. Quando os escalões superiores da dinastia anunciarão a conclusão da primeira fase? Não tenho muita certeza sobre a hora exata, mas deve ser no máximo este ano. Informe-me se tiver alguma notícia. Conteúdo patrocinado. Não se preocupe, o comandante-chefe Tarroko definitivamente irá informá-lo com antecedência. Nesse exato momento, a outra parte parou por um tempo e sua voz tornou-se solene. Certo, eu também tenho algo para te dizer. A Blind Gold Organization ignorou o aviso da dinastia e não parou de roubar o totem evolucionário. Nossos aliados estão resmungando por causa desse assunto. Anxiao ficou surpreso e disse: parece que eles encontraram um patrocinador. É mais correto dizer que um patrocinador os encontrou. A Federação da Luz forneceu-lhes proteção e conseguiu que se escondessem no abismo das estrelas.
Eles podem então gerenciar seus subordinados remotamente e continuar aceitando missões de trabalho. Federação da Luz? Na verdade, eles não podem deixar de mirar no totem evolucionário. Os olhos de Anxiao se estreitaram. A interferência de uma civilização universal não estava fora de suas expectativas. A Federação da Luz nunca permitiria que a dinastia monopolizasse um item de tamanha importância estratégica. O plano da Federação da Luz ainda era desconhecido, e Anxiao acreditava que a Federação da Luz não pararia de realizar roubos. Uma quantia tão pequena não era suficiente para satisfazer suas necessidades e deve haver um esquema maior por trás de tudo. Eles provavelmente tentariam forçar a dinastia a abrir os direitos para vender o totem evolucionário. Nesse sentido, a Federação da Luz não teve nenhum conflito com ele. Anxiao também desejava expandir suas operações. No entanto, o método para criar os totens foi dominado por muitas organizações, e a outra parte também pode tentar apreender seu cubo de evolução. Ainda assim, a probabilidade de isso acontecer era pequena. A memória da Igreja Arcana falhando miseravelmente ainda estava fresca, e agora que a habilidade tecnológica para o totem havia sido exposta, a dinastia definitivamente daria uma importância maior ao cubo de evolução. Se não fosse necessário, ninguém arriscaria iniciar uma guerra com a dinastia para arrebatar o cubo de evolução. As perdas excederiam os ganhos. Mas apesar de tudo isso, ele ainda tinha que manter a guarda alta. Qual é a reação da dinastia? Os escalões superiores imaginaram que algo assim iria acontecer e fizeram muitos preparativos em segredo. Embora a dinastia o ajude a suportar a maior parte da pressão, você ainda enfrentará alguns riscos. Os escalões superiores recomendam que você permaneça no território da dinastia e opere por meio de suas máquinas. Mesmo que a Federação da Luz tenha o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional, eles não ousarão se teletransportar para o território da dinastia. Eu estaria realmente mais seguro, mas não posso ficar na galáxia central para sempre. Isso não seria diferente de ser preso. Anxiao suspirou impotente. Enquanto ele não entregasse o cubo de evolução, ele sempre teria que enfrentar tal dilema. Lucro sempre viria com risco. E se ele quisesse resolver esse ponto completamente, ele precisava deixar todo o universo reconhecer que o cubo de evolução pertencia a ele. Sua própria força foi um fator, e a dinastia abrindo os direitos para vender o totem foi outro fator. Suspiro, a Federação da Luz está me forçando a ser seu porta-voz? Conteúdo patrocinado. Obrigado por seu lembrete. Vou considerar o assunto. Anxiao balançou a cabeça e desligou. Depois de se sentar por mais um tempo, ele foi para a sala de treinamento e abriu sua interface. Com os jogadores offline, a experiência que ele acumulou será a base para ele aumentar sua força. Anxiao acumulou uma grande quantidade de experiência nos últimos 2 anos, e foi o suficiente para ele atingir o nível 300. Como ele não era capaz de influenciar a dinastia, tudo o que podia fazer era aumentar sua força. Anxiao respirou fundo e canalizou sua experiência para subir de nível. Underline, 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 underline. Lord Mechanic subiu de nível para LV.21. Mais 360 energia, mais 5 STR, mais 5 DX, mais 12 END, mais 15 INT. Você recebeu 12 pontos de atributo grátis e 1 ponto de potencial. Lord Mechanic nivelado até LV.40, Max. Mais 360 energia, mais 5 STR, mais 5 DX, mais 12 END, mais 15 INT. Você recebeu 12 pontos de atributo grátis e 1 ponto de potencial. Underline, 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 underline. O nível de Anxiao passou de 280 para 300 e seu corpo aumentou de energia. Conteúdo patrocinado. Em seu nível atual, a quantidade de experiência necessária para subir de nível seria apenas uma bola de neve. Sem uma forma de acumular experiência, optar por subir de nível ainda não era a melhor opção. Anxiao colocou todos os seus pontos de atributos gratuitos em inteligência para aumentar seu dano e olhou as notificações na interface.
underline 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 underline. Você atingiu o limite superior de sua classe principal. Você ativou a missão de avanço de classe. Erudito. Erudito. Tenha 30 conhecimentos de classe alcançando o LV.5 com pelo menos 3 sendo conhecimentos supremos. A força de um mecânico vem de seu conhecimento, e um mecânico só pode alcançar alturas mais altas com uma base estável. Você atingiu o nível 300. Você ativou uma missão de promoção. Energia abundante? Energia abundante, alcance LV.19 em seu nível de energia. A energia sempre será necessária para manter a força. Underline 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 underline. Essas duas missões não parecem tão ruins. Anxiao ergueu as sobrancelhas. Em comparação com as missões do tipo desafio, Anxiao preferia as missões que exigiam seus atributos. Ele já estava planejando aumentar seu conhecimento de classe, e a missão erudita veio na hora certa. Energia abundante exigia que seu nível de energia estivesse no nível 19, que era de 120.000 pontos de energia. Anxiao sempre treinou a absorção de radiação, e junto com seus ganhos de subir de nível 20 vezes, seu nível de energia acabou de passar de 100.000 pontos e atingiu o nível 18. Ele estava a apenas 20.000 pontos do requisito. Os pontos de energia da maioria dos além do grau A estavam acima de 100.000, então o nível de energia de Anxiao era relativamente baixo. Se não fosse por sua tática especial de regeneração de energia, seu nível de energia seria definitivamente menor. Como ele não conseguia subir de nível, ele precisava de muitos manuais de treinamento de energia para preencher essa lacuna. Embora a exigência fosse dura, a energia era um atributo importante e não haveria desvantagem para ele completar esta missão. No entanto, apesar de pensar dessa forma, Anxiao ainda abriu a página de recompensa aleatória. Durante esse período, Anxiao conseguiu que seu exército mecânico realizasse muitas missões do lado de fora e acumulou algumas oportunidades de recompensa aleatória. Havia mais de 20 chances para ele usar. Conteúdo patrocinado. Espero que um cartão de conclusão de missão seja lançado. Anxiao orou. Nem a sorte de Fading foi útil para ajudá-lo desta vez. A sorte o ajudaria a aumentar a chance de um item de alto valor aparecer, mas a carta de conclusão da missão era considerada um item sem valor para igualar os jogadores, e muita sorte reduziria sua chance de comprá-la. Sem hesitar, Anxiao imediatamente começou a receber recompensas. Depois de terminar todas as suas chances de recompensa aleatória, mais da metade eram itens comuns. Além disso, havia 3 pontos de potencial, 3 habilidades de baixo grau, um talento básico, um cartão de convocação de personagem vazio, um cartão de aprimoramento de habilidade, um cartão de experiência dupla e 2 cartões de conclusão de missão. Ele só conseguiu 2 deles em mais de 20 empates. Anxiao realmente não sabia se isso era sua boa ou má sorte. Os 2 cartões de conclusão da missão permitiriam que ele concluísse as missões imediatamente, mas depois de pensar um pouco, Anxiao não planejava usar os cartões de conclusão da missão agora, pois achava que não valia a pena. Essa coisa é muito difícil de conseguir. Como essas 2 missões não são tão difíceis, devo guardar esses cartões de conclusão de missão para o futuro. Anxiao murmurou para si mesmo. Erudito, não foi nada difícil. E ele já havia planejado aumentar o nível de seu conhecimento. Embora os requisitos para energia abundante fossem difíceis, ele só precisava fazer algum esforço para completá-lo. Ele ainda podia esperar um pouco e guardou os 2 cartões de conclusão da missão para um dia chuvoso. Seria realmente uma perda se ele desperdiçasse esses 2 preciosos cartões de conclusão de missão. Anxiao então examinou seus atributos. Como ele não terminou suas missões de promoção e avanço de classe, seus pontos de atributo e pontos de potencial aumentaram apenas ligeiramente. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 922 Reunião.
Anchial abriu sua árvore de profissões para dar uma olhada. O atual conhecimento máximo de nível 5 não atingiu os 30 necessários para dar a ele o título de erudito, mas ele estava perto disso, exigindo apenas que ele aumentasse alguns conhecimentos de nível inferior. O problema era ter um conhecimento supremo de cada um dos 3 ramos no máximo. Conteúdo patrocinado. Outra fonte importante de pontos em potencial seria atingir o nível máximo de suas habilidades, mas o custo de atualização aumentaria exponencialmente com o nível do personagem e a soma de todos os níveis de habilidade. Para um ramo não relacionado ao conhecimento supremo, seriam necessários cerca de 120 pontos de potencial para atualizar de LV.0 para LV.5. Também era impraticável para Anchial suprimir seu nível. Mesmo com toda a experiência que ele economizou atualmente, não seria suficiente para trazer seu conhecimento supremo ao nível máximo. Depois de pensar um pouco, ele decidiu atualizar Eternal Power Source Virtual Creator e outro do Control Brent para o nível máximo, já que esses 3 Ultimate Knowledges não sofreram nenhuma penalidade de experiência. Ele abriu diretamente a guia de habilidades e investiu alguma experiência para atualizar suas habilidades de projeto. Depois de atingir a quantidade necessária de pontos de potencial, ele imediatamente os usou, maximizando Criador Virtual e Fonte de Poder Eterno. Seu último conhecimento final exigido do ramo de controle não havia sido aprendido. Embora tivesse pontos de contribuição suficientes para manter o efeito de seus ativos políticos, ele precisava preservar pelo menos 6.000 pontos, mantendo seu relacionamento com a dinastia em reverência. Assim, ele só podia esperar até atingir 12.000 pontos de contribuição para trocar pelo conhecimento supremo. Ele ainda estava faltando cerca de 3 ou 4.000. Depois de concluir sua operação de atualização e aprendizado de habilidades, sua experiência de reserva diminuiu bastante. Durante a versão 2.0, a experiência armazenada de Anchial foi suficiente apenas para ele aumentar do nível 170 para 207. Na versão 3.0, devido ao maior número de jogadores da facção Black Star Army, o que permitiu que ele vendesse mais de seus produtos e concedesse recompensas mais altas para missões, a reserva de experiência atual de Anchial superou em muito a versão 2.0. Mas não importa o quanto ele tinha, ainda era finito. O custo de atualização neste estágio era muito maior do que no nível inferior, e ele também precisava reservar uma certa quantidade de experiência para apostar em projetos e melhorar o treinamento de força. Anchial então entrou na rede quântica, ordenando que Philip comprasse técnicas de treinamento de energia em grandes quantidades. Com as finanças atuais do exército, isso era uma questão pequena e não exigia que ele se preocupasse com isso. Depois disso, Anchial coletou seus ganhos na recompensa aleatória. As 2 habilidades de baixo nível desenhadas eram relativamente ineficazes, mas o talento básico não era ruim. Foi chamado de aprimoramento do cérebro, e o efeito foi um aumento de 4% de inteligência. Em seu nível atual, concederia centenas de pontos de inteligência e como a inteligência era o atributo principal de um mecânico, havia algum valor nisso. Fora isso, os mais úteis incluíam um cartão de convocação de personagem em branco, bem como um cartão de aprimoramento de habilidade. Ele havia comprado uma carta de aprimoramento de habilidade há muito tempo, e ela estava em sua interface sem que ele a tocasse. Com este novo cartão, ele agora tinha 2. Anchial examinou sua barra de habilidades enquanto murmurava: "O que devo melhorar?" As habilidades de profissão não seriam capazes de desencadear nenhuma mutação de habilidade e só poderiam ser fortalecidas com base em seus valores básicos. No momento, a habilidade de combate de Anchial era bastante completa, então parecia que ele poderia usá-la para fortalecer qualquer habilidade. Depois de pensar um pouco, ele decidiu usá-lo para a habilidade Liberação de Gene. Essa habilidade explosiva ainda era útil, e fortalecê-la não seria uma perda. Underline, 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 underline. Ativando o cartão de aprimoramento de habilidade, alvo, Libertação Gene LV.10, passando por aprimoramento. Melhoria concluída. O efeito do Gene Liberation LV10 foi atualizado.
underline 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 underline. Não houve mutação, mas Anchial não ficou surpreso. Gene Liberation já era a forma mutante de Flaming Will, e no passado, havia um cara maluco que tentava aprimorar continuamente apenas uma habilidade, e ele descobriu que o uso do cartão de aprimoramento caía muito a cada tentativa consecutiva. A taxa de sucesso pela primeira vez foi de 20%, seguida de 5%, e uma terceira vez seria de 1%. Conteúdo patrocinado. A interface mostrou que o bônus de dano mínimo de liberação de gene aumentou de 220% para 240%, enquanto o máximo aumentou de 480% para 520%. O efeito contínuo foi atualizado de 2 para 2,4 segundos, enquanto o cooldown foi reduzido de 7 minutos para 6 minutos e 20 segundos. O gatilho passivo foi aumentado de 20% para 28%. No geral, foi um reforço aceitável. Ainda havia um cartão de aprimoramento de habilidade sobrando. Depois de olhar para ele por um longo tempo, Anchial decidiu que não tinha outras habilidades que valessem a pena aumentar agora e decidiu deixá-lo. Os jogadores também podem comprar cartas de aprimoramento de habilidade, e o efeito de aprimoramento aplicado da mesma maneira. Quanto mais usado, maior a chance de transformar qualitativamente. Se alguém pudesse aumentar a sorte de menos 90% para a maldição da sorte para hífen 100%, todos os itens do cartão, como o cartão de convocação de personagem ou os cartões de aprimoramento de habilidade, eram vinculados ao personagem e não podiam ser negociados. Assim, as cartas temporárias de personagem obtidas por meio de sua extração de suco seriam tão procuradas. Se não fosse por isso, Anchial teria atribuído uma missão há muito tempo para acumular cartas de convocação de personagens. Depois de terminar o que precisava fazer, Anchial fechou a interface e saiu da sala de treinamento. No caminho, ele pegou seu comunicador e contatou Sylvia. Como vai a preparação para a festa? O horário oficial da festa é daqui a um mês e já está combinado. A propósito, eu estava prestando atenção nas tendências da Terra do derramamento de sangue, e parece que a festa do tirano realizada este ano foi ajustada para a mesma época que a nossa. Anchial soltou uma gargalhada. O pequeno TY não está muito feliz, pelo que vejo. Se eu fosse o tirano também ficaria com raiva. Sylvia não respondeu muito bem a ele. Não tem regra que diga que só ele pode fazer uma festa. Afinal, não somos bons amigos, então por que eu me importaria com o que ele pensa? Anchial coçou o queixo. Sylvia bufou levemente e não se preocupou mais em julgá-lo. Em vez disso, ela continuou falando. O número de colaboradores do Totem Evolucionário aumentou e há mais representantes participando desta festa, muitos dos quais vêm de diferentes campos estelares. Existem 11 representantes da civilização Star Cluster e 413 representantes da civilização Star System, que inclui os aliados Beyond Gradia que são seus amigos. Nada mal, o escopo do negócio se ampliou. Anchial assentiu. Se a dinastia tivesse aberto completamente seu comércio de totem evolutivo, haveria Deus sabe quantas vezes mais organizações se aproximando dele. Lembre-se de oferecer boa hospitalidade para os convidados. Não os negligencie. Depois de deixar algumas instruções casualmente, Anchial desligou. O plano de acompanhamento precisava ser iniciado depois que a dinastia dividiu os territórios, então ele só poderia fazer os preparativos por enquanto. Um mês passou num piscar de olhos, e o dia da Black Star Spar chegou como planejado. Já havia precedentes para esta festa, então os oficiais como Sylvia estavam familiarizados com o processo, bem como as rotas que seus convidados usavam para viajar. Anchial também teve que se encontrar com os VIPs pessoalmente antes da festa real e convidou os representantes locais do Shattered Star Ring para se reunirem. Conteúdo patrocinado. Haha Black Star, quanto tempo não vejo. O representante da civilização do Cristal Roxo foi o primeiro a chegar e entrou rindo com vontade. Anchial também sorriu, caminhando para lhe dar um abraço. Os dois eram velhos amigos. Durante o tempo em que Anchial ainda era um grau de calamidade, ele aproveitou a oportunidade da Guerra Secreta para se desenvolver. Enquanto ele agora era aliado da dinastia Carmesim, ele sempre manteve um bom relacionamento com a civilização do Cristal Roxo.
A civilização do Cristal Púrpura manteve sua neutralidade e não expressou seu entusiasmo pela dinastia. Somente por causa do pedido de Anxiao, eles puderam comprar o totem evolucionário. Assim, eles eram os únicos clientes não aliados da dinastia de Anxiao. A civilização do Cristal Roxo também atribuiu grande importância ao seu além do grau a apoiá-los, então ambos os lados eram harmoniosos. Os dois se sentaram e começaram a conversar. Ralph não pôde deixar de relembrar. Agora mesmo, quando estava do lado de fora, vi muitos outros representantes no Starfield. Em apenas alguns anos, sua organização mudou tão drasticamente. Houve alguma sorte envolvida. Anxiao sorriu. Ralph balançou a cabeça como se estivesse suspirando. Alguns anos atrás, o exército Black Star era apenas uma pequena organização armada que cooperava com a civilização do Cristal Roxo. Ao longo de alguns anos, eles se transformaram em um gigante que centenas de civilizações agora valorizavam. Mesmo sua civilização de Cristal Roxo não teve tal influência. Olhando para o pequeno camarão que antes precisava de seu apoio se tornou um gigante hoje, o humor de Ralph estava um pouco complicado. Depois de conversar por mais algum tempo, os outros representantes das 6 civilizações do nível Star Cluster no Shattered Star Ring chegaram. Agora não havia civilização de aglomerado estelar que não ousasse dar a cara a Anxiao. Até o vizinho reino de Clan também enviou pessoas para participar desta vez. Ao ver seu antigo oponente, Ralph ergueu as sobrancelhas e brincou. Ei, por que o reino Clan veio também? Eu pensei que a festa do tirano seria realizada nesta época deste ano. Você não tem medo de que Eber fique infeliz? Tem outros colegas meus que irão para o lado do tirano. O representante Clan bufou. Os rancores da guerra secreta não haviam desaparecido, mas por causa de seus interesses, Clan só podia torcer o nariz e agradar a Anxiao. Embora ambos fossem aliados da dinastia, se o Black Star não desejasse vender o totem evolucionário para Clan, ele poderia optar por não fazê-lo. Essas 7 civilizações no nível do cluster estelar controlavam todo o Shattered Star Ring, e Anxiao tinha vários negócios com eles. Sua rede e influência podem até ser consideradas mais fortes do que as de Eber, já que as pessoas que compareceram à festa de Eber o fizeram para dar-lhe rosto. No entanto, aqueles que compareceram à festa de Anxiao estavam todos conectados por benefícios, o que significava um nível mais profundo de relacionamento. Assim como Anxiao estava conversando com eles, seu comunicador vibrou. Era uma mensagem de Sylvia. Professor, Sorokin chegou. Anxiao disse a Sylvia para observar Sorokin. Seus olhos brilharam, e ele deu um sorriso para os outros representantes. Senhores, desculpem-me por um momento. Conteúdo patrocinado. A frota de Sorokin atracou no cais, atraindo muita atenção. O nome do Limitless Financial Group foi ouvido por quase todos os representantes dessas civilizações, mas depois de alguns olhares eles desviaram os olhares. O exército Black Star também era uma força além do grau A e era aliado da dinastia. Não era de surpreender que o Limitless Financial Group também tivesse chegado. Sorokin saiu da nave e viu o comportamento deles. Seus olhos se estreitaram ligeiramente e ele teve uma compreensão mais clara do poder do exército Black Star. Embora os parceiros do exército possam não se comparar aos do Limitless Financial Group, eles ainda tinham muito a dizer no Shattered Star Ring. Nesse momento, Fading, que esperava ao lado, surgiu com um sorriso. Eu sou um guarda-estrela negra, Fading. Estou aqui para dar as boas-vindas aos ilustres convidados do Limitless Financial Group ao Black Star Army. Vossa Excelência Sorokin, o Black Star está esperando para se encontrar com você. Ao ouvir isso, Sorokin desviou o olhar e se concentrou em Fading. Sua respiração prendeu de repente, quando a confusão brilhou em seus olhos. Ele perguntou, você é homem ou mulher? Eu acho que você poderia dizer os dois. Fading sorriu calorosamente e acrescentou, mas principalmente homens. Ah, eu entendi. Sorokin tossiu levemente. Por favor, mostre o caminho. Também estou ansioso para ver o Black Star. O grupo deixou o cais e seguiu para outra sala de recepção. Ao longo do caminho, Sorokin olhou para a esquerda e para a direita, observando a situação do exército Black Star, e não pôde deixar de dizer, ouvi dizer que o exército Black Star tem uma tropa única de imortais. Eu queria vê-los durante minha viagem aqui, mas parece que nenhum deles está aqui? Fading sorriu. Oh, você realmente veio na hora errada. Eles não estão presentes. Ah, então é esse o caso.
A boca de Sorokin se contorceu. Um mês atrás, não muito depois de chegar ao Shattered Star Ring, ele recebeu a notícia de que todos os imortais de seu grupo financeiro haviam desaparecido. Sorokin pensou que era um caso independente, mas parecia que o grupo do Black Star Army também havia desaparecido. De fato, não importa o quão longe seja, os imortais pareciam estar ligados. Sorokin sempre observou os jogadores, mas não conseguiu contar as circunstâncias por trás de seus desaparecimentos e só pôde admitir que não teve sorte. Sua ideia de entrar em contato com os imortais aqui foi desperdiçada. Chegando à sala de recepção, Sorokin sentou-se por um tempo antes que a porta se abrisse e Anxiao se aproximasse. Conteúdo patrocinado. Como vai? Sou Sorokin do Limitless Financial Group. Estou honrado em conhecer o homem que capturou a S-God. Sorokin sorriu levemente, não exibindo nada fora do comum. Também é uma honra conhecê-lo. Por favor, sente-se. Anxiao apertou a mão dele também. Eles se sentaram e Sorokin sorriu enquanto falava. Enquanto estou baseado no distante mar dos espíritos estelares, muitas vezes ouvi sobre os feitos do Black Star. Há muito tempo já pensava em cooperar. Há uma oportunidade de negócio, então vim com sinceridade e espero que nosso primeiro contato hoje seja um bom começo para a futura cooperação entre as duas partes. Eu espero mesmo. Anxiao ergueu as sobrancelhas, com um sorriso que era diferente de um sorriso no rosto. Primeira vez em contato? Seu pedaço de merda. Se não fosse pelo fato de te conhecer tão bem, eu realmente pensaria que você é uma pessoa tão sincera. Em sua vida anterior, os jogadores não tinham muitas informações sobre Sorokin. Aos olhos dos jogadores, ele era um Beyond Grade sem muito sentido de existência. Ele não tinha recordes pendentes no Beyond Grade A. Anxiao recentemente perguntou a seus amigos nos círculos além do grau A e descobriu que Sorokin nunca havia lutado com nenhum de seus colegas antes. Eles mencionaram que seu poder de combate não era forte, e o Beyond Grade A era usado mais como uma identidade para facilitar as negociações comerciais. Combinando todos os vários relatos, Sorokin parecia ser uma aberração que se desviava de todas as avaliações normais além da séria comparado aos outros. Seus atributos de negócios eram muito mais fortes. No entanto, aqueles que poderiam se tornar além do grau A teriam experimentado várias dificuldades e obstáculos. Sem uma forte vontade mental, era impossível chegar ao além da série. Anxiao sentiu que Sorokin poderia não ser tão simples quanto parecia na superfície. Como as informações eram limitadas, ele só conseguia entender a personalidade do oponente por meio do contato pessoal. A mente de Anxiao estava correndo. Será melhor encontrar um método para cutucá-lo e forçar todas as informações de combate. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado.